Olá, esse é o podcast do TMO-EPM e da Hematologia do Hospital 9 de Julho. Hoje o Dr. Guilherme Rodrigues apresenta o artigo sobre o uso de daratumumab, carfilzomib, lenalidomida e dexa com transplante tandem para mieloma de alto risco. Eu sou Guilherme Rodrigues, sou fellow de Hematologia e Transplante Medula-Óssea do Hospital 9 de Julho. E a nossa discussão de hoje vai ser sobre o protocolo daratumumab, carfilzomib, lenalidomida e dexa, seguido de transplante em tandem no mieloma múltiplo recém-diagnosticado de alto risco. É um artigo que foi publicado em maio de 2024 na Blood. E aí, para introduzir, a gente sabe que anormalidades citogenéticas de alto risco conferem resultados ruins em pacientes com mieloma múltiplo recém-diagnosticados. E para isso, são necessárias estratégias adaptadas a esse risco. E mesmo na era do inibidores de proteasomas, imunomoduladores e anti-CD38, a sobrevida nessa população ainda é algo incerto. E diversos estudos, estudos mais antigos, quando introduziram a ideia do transplante em tandem, verificaram que teve um aumento de PFS e sobrevida global quando feito o transplante. Esse estudo teve a intenção de avaliar a viabilidade e a eficácia da indução e consolidação com o protocolo DKRD, mais transplante em tandem em pacientes com mieloma múltiplo de alto risco e que eram elegíveis. E aí, em relação à metodologia, esse estudo é um estudo multicêntrico, certo? É um estudo francês, prospectivo, braço único, aberto e de fase 2, que ocorreu entre julho de 2019 a março de 2021, que teve como critério de inclusão mieloma múltiplo recém-diagnosticado, com idade menor ou igual a 65 anos, com um pico monoclonal no soro maior ou igual a 0,5 gramas por decilitro, ou na urina maior do que 0,2 gramas em 24 horas, e que eram elegíveis ao transplante, é claro. O ECOG menor ou igual a 2, uma função renal adequada e que tinha a presença de pelo menos uma anormalidade citogenética de alto risco, Deleção 17p, translocação 414 ou translocação 1416. Eles não consideraram alteração citogenética do cromossomo 1 como alto risco, como critério de inclusão. Eles consideram como alto risco, mas não como critério de inclusão. Critério de exclusão foi positividade para vírus da imunodeficiência humana, vírus da hepatite B e vírus da hepatite C, história de outra malignidade, exceto carcinoma basocelular e carcinoma do colo uterino in situ, e o paciente tem uma neuropatia periférica já avançada maior ou igual ao grau da UIS. O protocolo foi composto por uma fase de indução, primeiro transplante, consolidação, segundo transplante e manutenção. A indução foi 6 ciclos de 28 dias, com daratumumab na dose de 16 mg por quilo, sendo realizado no ciclo 1 e 2, no D1, D8, D15 e D22, no ciclo 3 e 6, no D1 e D15. Já o carfilzomib, na dose de 20 mg por metro quadrado EV no D1, D8 e D15 e 36 mg por metro quadrado no D2, D9 e D16. A lenalidomida era uma dose de 25 mg oral de D1 ao D21 e a dexametasona oral de 20 mg no D1, D2, D8, D9, D15, D16, 22, 23, isso todos nos ciclos de indução, os 6 ciclos, Lembrar, deixaram claro que todos os pacientes fizeram uma profilaxia com heparina de baixo peso molecular. A coleta de células, foi feita por quimiomobilização com ciclofosfamida 13 gramas por metro quadrado mais o granuloquímico, um alvo de uma coleta de CD34 maior do que 5, 10 a 6 células por quilo, e o primeiro transplante autólogo foi utilizado o condicionamento, como eu falando, 200. Após o primeiro transplante, 28 dias após a recuperação hematológica, seguido com a consolidação, com 4 ciclos de daratumumab, carfilzomib, lenalidomida e dexa. Já o daratumumab era feito no D1 e no D15, mantendo a mesma dose. O carfilzomib numa dose um pouquinho mais alta, de 56 mg por metro quadrado, no D1, D8 e D15. Lenalidomida de 15 mg no D1 a D21 no C7, no ciclo 7, e 25, uma dose maior de D1 a D21 no ciclo 8 ao 10º. Dexametasona também uma dose maior de 40 mg no D1, D8, D15 e D22. Segundo transplante, também realizado, como eu falando, 200, e após o transplante, seguiam para uma manutenção por 2 anos com daratumumab e lenalidomida. Daratumumab com as mesmas doses, mas a cada 2 meses, e lenalidomida uma dose menor de 10 mg nos primeiros 21 dias de cada ciclo.
O objetivo primário foi avaliar a viabilidade, né, a taxa de pacientes que conseguiram concluir o segundo transplante. Os objetivos secundários foram taxas de respostas, né, de acordo com o grupo de mieloma múltiplo. Foi avaliado o DRM em cada etapa, também a qualidade da coleta dessas células-troncos, avaliados sobrevida livre de progressão e sobrevida global. Na análise estatística, foi considerado como viável quando 70% dos pacientes foram capazes de tolerar o segundo transplante. A amostra foi composta por 50 pacientes, né, com um intervalo de confiança de 95%. A PFS foi calculado do tempo do início do tratamento até a primeira documentação de doença progressiva ou morte, e a sobrevida global, o tempo do início do tratamento até a morte. A distribuição de sobrevida foi estimada pelo método de Kaplan-Meier. Em relação aos resultados, né, a gente consegue verificar que a amostra foi composta por 50 pacientes, uma idade média em torno de 57 anos, a grande maioria era ECOG 0 e 1, no estadiamento ISS, a grande maioria era estágio 1, já no ISS revisado, a grande maioria foi um estágio 2, 4 pacientes teve uma doença extramedular e 3 pacientes, né, correspondendo a 6%, tiveram leucemia de células plasmocitárias, tá? Em relação à citogenética de alto risco, a mais comum foi a mais prevalente, né, foi a translocação 414. Como eu falei, eles não consideraram como critério de inclusão, né, as alterações citogenéticas do cromossomo com tanto ganho quanto deleção, mas também foi verificado, também foi testado e teve uma participação expressiva, né, de 25% em relação ao ganho do cromossomo com 1 e 6% em relação à deleção do cromossomo com 1. E em torno de 30% dos pacientes teve mais do que maior ou igual a 2 alterações citogenéticas de alto risco. 50 pacientes, né, iniciaram a indução, né, mas 4 pacientes teve que descontinuar o protocolo, 2 por conta de toxicidade, 2 por conta de progressão de doença. 4 pacientes não conseguiram realizar, né, conseguiram fazer a indução, mas não conseguiram realizar o primeiro transplante por conta de falha na coleta de células CD34. Com isso, 42 pacientes foram para consolidação. Desses 42 pacientes, 2 descontinuaram, um por toxicidade e outro por retirar o termo de consentimento. E 4 pacientes também não conseguiram seguir para o segundo transplante por falha na coleta, né, de CD34, não foi suficiente para a realização do segundo transplante. A primeira coleta não foi suficiente para a realização do segundo transplante, não teve material suficiente. E aí, 36 pacientes seguiram para o segundo transplante, ou fizeram o segundo transplante e seguiram para a manutenção. Dos pacientes que estavam na manutenção, desses 36, 6 já conseguiram completar, né, os 2 anos de manutenção, 24 ainda se encontram realizando a manutenção e 6 teve que descontinuar, 1 por toxicidade e 5 por progressão de doença. Em relação à coleta de células-tronco, né, de células CD34, 27 pacientes fizeram essa coleta após 6 ciclos, né, tem uma mediana de 6,10 a sexta por quilo, variando ali entre 0 até 16. 6 pacientes não foi suficiente para realizar o transplante em tenda. Por conta disso, teve uma alteração no estudo para coletar essas células-troncos após o terceiro ciclo, ou seja, diminuir a quantidade de quimioterapia antes de realizar a coleta. E aí, isso ocorreu em 21 pacientes, tendo uma mediana um pouco melhor, de 8,3 vezes 10 a sexta por quilo, variando ali de 4,1 até 26. Só que para 2 pacientes também mesmo com essa alteração, não foi suficiente para realizar, não coletou células suficientes para realizar os 2 transplantes. Em relação à taxa de resposta no grupo por protocolo, né, após indução, 95%, em torno ali de 46 pacientes tiveram uma resposta geral, responderam pelo menos ali parcialmente. 60% teve uma VGPR, uma resposta parcial muito boa. E 31% foi resposta completa e resposta completa estrita, né? Antes da consolidação, a gente percebe que essa resposta completa e a resposta completa estrita aumentou, né, o percentual para 48%. Após a consolidação, aumentou, agregou mais ainda, e antes da manutenção, chegando até em torno de 80%. A gente consegue perceber por esse gráfico, à medida que vai passando de fase, indução, consolidação, chegando à manutenção, o percentual de pacientes que chegam à resposta completa é maior.
que a gente consegue ver aqui por esse gráfico da DRM, né? À medida que vai passando as etapas, vai passando indução, consolidação, primeiro transplante, segundo transplante, a tendência é a profundidade de resposta, né? Que após a indução, uma DRM levando a sensibilidade ali de 10 elevado a 10 a menos 6, tinham 43% dos pacientes após a indução tiveram DRM negativa, e antes da manutenção esse percentual subiu muito para 94%, ou seja, à medida que vai tratando mais, a DRM o percentual de DRM negativa aumenta. Em relação à sobrevida, o acompanhamento mediano foi em torno de 33 meses, né? 9 pacientes apresentaram progressão de doença, 2 na fase de indução e a grande maioria foi na fase de manutenção. 7 apresentaram óbito, 5 por progressão de doença e 2 para evento adverso, que principalmente, no caso, infecção, tá? A PFS em 30 meses foi de 80%, né, com intervalo de confiança de 95%, variando ali de 68% até 94%, e a sobrevida global em 30 meses foi um pouco maior, de 91%, né? Nenhum parâmetro citogenético, ou seja, não teve diferença entre algumas alterações citogenéticas comparado com outras, significativa para dar um pior PFS, né? Todos eram citogenéticos de alto risco, foram critério de inclusão. E dos 3 pacientes com leucemia de células plasmáticas, 1 teve progressão durante a indução e 2 estão na fase de manutenção, ainda com doença controlada. Esse gráfico a gente consegue ilustrar bem, né? O primeiro aqui, PFS, o segundo é sobrevida global, mostrando ali que aos 30 meses tem ali próximo dos 75%, ali nos 30 meses assim, só se aproxima dos 80%, já na sobrevida global, nos 30 meses também ali fica ali em torno dos 80%, 90%. Em relação à segurança, teve um perfil de tolerabilidade satisfatório, né? Dos 50 pacientes, 2 foram a óbito devido a eventos adversos, 1 por choque séptico e outro por leucoencefalopatia multifocal progressiva associada com o vírus JC, que está bem documentado aí com o uso do Cafezomib. 4 pacientes, no caso 8%, descontinuaram o tratamento, né? 2 na indução por síndrome tumoral e infecção por Covid, 1 na consolidação por infecção por Covid-19 e 1 na manutenção por infecção por vírus JC. Em relação à redução de doses, a dose que teve maior redução, né, o maior percentual de redução foi a lenalidomida, comparado com as outras drogas, não tiveram redução em relação ao daratumumab. E nessa tabela a gente consegue ilustrar bem que pelo menos 10% dos pacientes tiveram, né, efeito adverso. Os efeitos adversos hematológicos, o mais comum foi neutropenia, e foi mais prevalente durante a fase de indução, e o evento adverso não hematológico mais comum foi infecção, que teve mais prevalente, né, ocorreu mais na indução, mas também teve uma expressão importante na fase de consolidação. E assim, poucos estudos nesse cenário, tem poucos estudos prospectivos que abordam especificamente essa população difícil de tratar, né, esses mielomas múltiplos de alto risco, e a definição citogenética de alto risco está em constante evolução. Se a gente for pegar os primeiros trabalhos, né, que avaliaram essa estratégia do transplante autólogo em tandem em pacientes considerados de alto risco, esse critério de alto risco cada vez com o passar do ano foi modificando. No passado eu considerava como uma alteração citogenética de alto risco a deleção do 13, LDH elevado, beta-2 microglobulina também elevado como critério de alto risco, como mostra nesse estudo IFM 9904, que é um estudo, se não me engano, dos anos 2000, tá? Onde ele utiliza vincristina, doxorubicina e dexametasona como tratamento, e foi feito o transplante em tandem, mostrando que os pacientes que fizeram o transplante em tandem teve aumento de sobrevida global e PFS, comparado naqueles pacientes que não fizeram o transplante, que não conseguiram ser randomizados para o segundo transplante, e a grande maioria dos pacientes não puderam ser, a grande maioria não, 24,2% dos pacientes não puderam ser randomizados para o segundo transplante, justamente por conta de progressão da doença. O principal motivo foi progressão de doença, diferente desse estudo em questão, que o principal motivo foi a falha na coleta, né, na mobilização de células CD34. Esse estudo em discussão foi tolerável e viável, né, mais que em torno de 72% dos pacientes conseguiram fazer os 2 transplantes,
E a principal causa de descontinuação, como eu falei, não foi em relação à toxicidade, progressão de doença, mas sim a insuficiência na coleta de células-troncos, e aí por isso atentar para o planejamento preferencialmente das células, de coleta de células CD34 antes do quarto ciclo. A maioria das literaturas falam para coletar após 3, 4 ciclos. No primeiro momento, nesse estudo, foi coletado após 6 ciclos. A gente sabe que quanto mais tratar, mais quimioterapia o paciente adquirir, a medula fica um pouquinho difícil para a gente fazer essa quimiomobilização. E o estudo teve uma boa eficácia, como eu mostrei naquele gráfico lá, DRM, 94% dos pacientes, até um resultado bem animador, 94% dos pacientes atingiram a DRM negativa com acessibilidade de 10 a menos 6 PNGS antes da manutenção, que se a gente for pegar alguns outros estudos, né, o Greifen, que esse estudo, se eu não me engano, é um estudo de 2023, tá? Que não foi com transplante em tandem, mas ele era também daratumumab, bortezomib, lenalidomida e dexa. Não foi com transplante em tandem, mas foi feito apenas o transplante autólogo, que nesse braço os pacientes tiveram uma DRM negativa em torno de 36%. Tem o Fortune, que esse já é um estudo ali um pouco mais antigo, de 2021, que esses dois estudos são de fase 2, que também tem uma DRM negativa de 62%, mas o protocolo utilizado foi KRD, tá? E teve o Perseus, né, o estudo mais recente, né, um estudo de fase 3, que foi publicado bem mais recente, que no braço do DARA-VRD, que era um número bem maior, de 355 pacientes, 65,1% negativaram, né, DRM, sendo que 21,4%, ou seja, em torno ali de 70 pacientes tinham alteração de citogenética de alto risco e também negativaram essa DRM, né? E o grande ponto positivo do Perseus é que teve uma adaptação do tratamento conforme DRM, né? Que não teve nesse nosso estudo, esse estudo em discussão, que naqueles pacientes que atingiram DRM negativa após 12 meses e manteve-se uma DRM sustentada negativa, manter a manutenção apenas com lenalidomida e tiraram o daratumumab. Só que assim, necessita de um acompanhamento mais longo, apesar desse estudo ter resultados animadores, é um estudo de fase 2, necessita de um acompanhamento mais longo para avaliar melhor a duração dessa resposta e enquanto que isso vai introduzir em sobrevida global e sobrevida de progressão. E para concluir, né, o DARA-KRD, o transplante em tandem, é sim viável em pacientes com mieloma múltiplo recém-diagnosticado de alto risco e resultou em altas taxas de RD negativa com um aumento de sobrevida. Muito obrigado. Discussão. É um trabalho para comparar o tratamento quádruplo para o mieloma múltiplo de alto risco, né? Associado ao transplante autólogo duas vezes, né, em 2 fases. É um trabalho de segunda fase, né? Ele é um braço único aberto, o que tem algumas implicações na questão de vieses, né? Além disso, ele tem uma amostra de 50 pacientes que eles fizeram o tratamento, o primeiro transplante, continuando o tratamento, o segundo transplante e a consolidação. Durante o período teve perca de diversos pacientes, né? Por diversos motivos diferentes, desde evolução de doença como falha na coleta das células CD34, mas de acordo com que as fases foram passando e os pacientes que foram conseguindo ficar durante as fases, houve uma resposta muito boa sobre a doença, né? Sobre a evolução sem doença e sobre a vida global do paciente. Acho que basicamente é isso. O tratamento parece ser seguro, não teve grande diferença em relação aos pacientes de alto risco, dependendo das mutações que eles tinham, né? Que era o 14 com 9, o outro não lembro, eram 3 mutações diferentes. E eu acho que é basicamente isso, assim. Para mim que o R3 é meio complexo esse trabalho, mas deu para entender mais ou menos a lógica dele. E o trabalho ainda precisa ser continuado, né? Porque eu acho que atualmente só tem 6 que concluíram os 30 meses de acompanhamento, tem 24 em acompanhamento ainda, e é isso. Basicamente foi o que eu peguei de trabalho. Um artigo interessante para a gente discutir, fase 2, como o Eduardo muito bem falou, multicêntrico, né, braço único. Eu acho razoável a gente, pela questão da taxa de atrito relacionada ao mieloma, né, a gente aprofundar respostas
principalmente em linhas mais precoces, para a gente tentar ter uma remissão de doença mais sustentada. Existe um racional por trás disso. Mas algumas coisas me chamaram a atenção e eu vou comentar ao longo dessa minha exposição aqui. Principalmente a questão, primeiramente avaliando a questão do desfecho primário, né? Quando você coloca como desfecho primário de um estudo a viabilidade de fato, a gente conseguir atingir todas as fases dele, né? Ou seja, nesse caso aí, contextualizando o paciente ir para o segundo transplante, claro que foi positivo, 72% dos pacientes atingiram o segundo transplante, conseguiram, mas a gente tem que lembrar que 28% desses pacientes não conseguiram. E por diversas causas, a principal dela por falha de mobilização. Não é um procedimento tão simples, existe uma complexidade ao entorno disso, né? Isso é um ponto relevante, então essa questão do desfecho primário, isso me chamou a atenção. 28 pacientes não tiveram viabilidade de fato para ir para o segundo transplante. A gente sabe que a ausência de um braço comparador torna todo e qualquer tipo de comparação uma extrapolação de dados, né? Que então a gente não consegue comparar head-to-head o tandem com, por exemplo, a terapia standard of care que a gente tem hoje, que é a terapia quádrupla, ou DARA-VRD, por exemplo, com o Perseus. A gente fica extrapolando dados, tentando comparar de forma indireta PFS, etc., taxa de negativação de DRM, mas a gente não tem essa comparação direta. Mas é razoável se pensar que o Perseus atinge taxas de DRM interessantes, com PFS interessantes, inclusive um tempo mais prolongado, se eu não me engano, atinge uma mediana de PFS em 40 meses, então um tempo mais prolongado, e é razoável pensar que naturalmente é menos tóxico, envolve pelo menos um transplante a menos, ainda que seja um transplante autólogo, né? Então, e falando nisso, com questão a DRM negativa, tangendo esse ponto aí, o Guilherme muito bem lembrou que exatamente o Perseus ele tem uma estratégia adaptada à DRM, principalmente na fase de manutenção. Eu levanto meu questionamento. Será que esses pacientes, mesmo submetidos ao tandem, ainda precisam de Lena e Dara na manutenção por 2 anos, mesmo se a gente modular isso, por exemplo, por uma DRM, como o Perseus faz, né? O Perseus, após 12 meses, se o paciente atinge uma DRM negativa e sustenta isso, a gente tá apto a tirar o Dara e seguir a manutenção com a lenalidomida. Será que a gente não está expondo esse paciente a muita toxicidade relacionada ao tratamento? Aqui é uma mediana de acompanhamento, aí, um follow-up de 33 meses. Será que a mais longo prazo esse paciente não sofrerá mais de toxicidade desse tratamento ou algumas adversidades relacionadas a essa terapia tão intensiva, né? Ou pelo menos é razoável pensar isso. E dito isso, assim, eu acho que o tandem hoje, na nossa prática, vem caindo cada vez mais em desuso, né? Num cenário onde a gente tem a terapia quádrupla disponível, obviamente, justamente por isso, né? Por a gente atingir taxas de PFS, de OS e negativação de DRM, como evidenciado mais recentemente com Perseus razoáveis, com menos perfil de toxicidade. Mas ainda assim eu vejo o tandem em um cenário, por exemplo, onde a gente conta com uma terapia tripla, por exemplo, onde a gente não pode utilizar da terapia quádrupla, naqueles pacientes mais jovens, pacientes fit, por exemplo, né, de alto risco citogenético, e pacientes que de fato não contam com um anti-CD38 ou uma terapia imunomoduladora que confere uma maior profundidade de resposta, talvez esse paciente seria selecionado para fazer o tandem. Minha opinião é essa. Acho que foi muito bem apresentado pelo Guilherme, assim, primeiro, tanto a estrutura, né, do artigo, como ele foi, do trabalho, como foi desenhado, quanto o resultado, né? O Lucas, posso até falar, foi muita coisa que eu ia falar até por último, então vai facilitar meu trabalho, mas seguindo, né, o que a gente sempre segue, né, então o trabalho braço único, fase 2, então muitas vezes, né, não vai mudar a prática clínica, né, e a gente não espera que seja assim, a gente tem que ser criterioso, tem que aguardar a fase 3. Me chama a atenção que algo que o Lucas pontuou, assim, né, a primeira coisa que eu ia falar do desenho do estudo, né, o endpoint primário, né, que eram os pacientes que chegavam no segundo TMO, conseguiam ir para o segundo TMO. Isso, né, até parece que seria um estudo, é difícil falar assim também, né, sem conhecer todo como foi desenhado, mas o estudo 1B/2, né, então qual que seria a viabilidade desse estudo, né, de chegar aí da toxicidade e depois a gente vê os resultados, né? Então me chamou bem a atenção aí, né? Óbvio que
Desculpa, Tito, mais avaliar o perfil de segurança do que tudo, né? Então, que geralmente a gente faz isso, né? Um B/2, você vê o perfil de segurança e depois você analisa, né, um pouquinho da questão da resposta, né? Então, eu achei bem interessante esse ponto aí, né? Talvez por isso que, enfim, né, teve toda essa questão da publicação também. Bom, em relação aos critérios de inclusão e alto risco, acho que foi bem pontuado pela apresentação do Guilherme. Acho que isso vem mudando, né? Porque ele até fez uma ponderação da alteração do cromossomo 1 lá na discussão, e ele falou, vem mudando. E tem que vem mudando porque a gente vem aprendendo novas técnicas de estratificação de risco, né? Então a gente ainda faz com FISH, né? E provavelmente no futuro vai fazer por outro método de biologia molecular, isso vai sendo adicionado. E também não só por isso, mas também pela a eficácia do tratamento. Se a gente, por exemplo, né, tem uma alteração com os tratamentos novos, ela não faz diferença, você acaba retirando, né? Ela não faz mais sentido você fazer, né? O braço não vai puxar para cima nem para baixo. Bom, também foi, alguém ponderou a questão foi o próprio Lucas também, da coleta depois do 6º ciclo. A gente não acabaram fazendo, né? Porque a gente sabe que cada vez é difícil mobilizar quanto mais tratamento. Atualmente a gente até tem um pouco de dificuldade, a gente tem feito, né, Perseus, e tem sim, uma grande parte dos nossos pacientes não tem o dado analisado aí, mas chega aí uns 20%, 25%, parecido até com o dado do próprio trial, né, que precisam, tem falha de mobilização, a gente acaba usando o Mozobil. Nesse caso, já parte indireto, né, eles já mobilizam como se fosse a vida, é uma coisa do estudo do grupo francês. Quando eu fui lá, eles falaram isso, né, eles acabam fazendo, que é coisa mais antiga mesmo, mobilizar com si. Que o primeiro ator é o Cyril e o último é o Morro, né, o Cyril seria, né, o braço direito do Morro. Quem mais? Por isso, essa de mobilização e tal, não falou até procurei Plexafor, nem fala, salve, não sei se vocês acharam aí, vocês não falam. Tem uma questão ainda, tem resultados também da taxa de DRM, que ele destaca, a melhor taxa de DRM quando a gente compara com os outros, mas principalmente pré-indução, você fala, mas espera aí, né, você está dando entre aspas, uma roubada, né, você está fazendo 6 ciclos de indução, né, então geralmente a gente está fazendo 4 com os outros trabalhos, né, então, obviamente, com mais insistência, você dá uma aprofundada na resposta. Aí vem a pergunta, né, a DRM, nesse caso, vai ser um surrogate endpoint para defeito clínico, para FFF, ou bebida global, então a gente tem que aguardar, o follow-up é meio curto para isso, né. Já foi falado, mas, esse negócio é tóxico, né? Vê lá, vamos chegar lá 36 dos 50, né? E o paciente não é paciente de mieloma normal, é 57 anos, né? 57 anos é a exceção dos nossos pacientes. Nossos pacientes são mais idosos, tal. Então, não é tão fácil, né, fazer esse trabalho. Mas eu entendo, sim, que esses pacientes de alto risco, eles vão mal e a gente precisa fazer alguma coisa. Só não sei se essa coisa precisa ser tão tóxica assim. E quanto, né, que isso... do esquema de indução, né? Será que o Carfil, ele tem esse benefício em relação ao Velcade, né? Então, a gente já teve o Stamina, né, um estudo mais antigo, que na população Stamina não teve tanto benefício, óbvio que não tinha antes de CD38 e tal, mas eu não sei se realmente precisaria você aumentar a intensidade aí nesse momento, né? Esse estudo não se propõe a responder isso, né? Algo que eu estou questionando. Bom, aí dos outros trabalhos, o Griffin, a gente fala Griffin, é o fase 2 do Perseus, então não tem o que eu falar, foi os estudos que eu anotei que foram citados, né? O Forte, né? O KRD também, da Francesca, também falou-se bastante, mas também não tem CD38, já é um estudo, né, um pouco mais para trás. Eu acho que esse estudo se assemelha bastante com o Master Trial, do Luciano Costa, né? Que também é feito com um esquema de DKRD e autólogo, não tandem. E ele vai analisando por DRM, fazendo as consolidações e mostrando os desfechos. Até tem um trabalho bem interessante, coloca, né, o mieloma double hit com mais de uma mutação. E aí parece mais interessante você basear, como foi falado, né, a estratégia aí seguinte, baseada pela DRM. Eu acho que o futuro é esse. Você falou, pegando também, será que também está perdendo a força? Porque tem coisa menos sócia. Talvez o paciente jovem, alto risco, nem está bem terapia quádrupla, né? Barulho. Talvez nesse paciente a gente precise de algo mais potente, mas aí talvez a análise de DRM seja para isso. Você vê como ele estava antes de ter o transplante, faz o primeiro transplante ou melhorou, aí vale a pena. Ou não melhorou nada, talvez o transplante não estava dando efeito para esse paciente, né? Então acho que não é para todo mundo mesmo, acho que realmente vai ser para a minoria. E também, talvez parecido com esse trial aí, mais uns parecidos seria o Midas trial, que ele só que vai mudar o CD38, né? Vai ser isso.
e vai se basear na DRM para você fazer o tandem, né? Tem outro trabalho também que sempre se levanta, né, do grupo alemão, o GMMGH7, que ele vai se basear também, ele vai ter alguns pacientes que vão fazer tandem, não vai ser bem esse o que se propõe, mas sim a manutenção também vai ser baseada e randomizada, né, se você precisa fazer dupla FOSS-78 e lenalidomida ou não. Que mais, né? Então, e vai ter os estudos, né, com CAR-T-cell, né, trazendo o CAR-T-cell para a primeira linha, o paciente elegível e o não elegível, né, e talvez a gente discuta novamente o papel do transplante, né, se é que o CAR-T-cell vai tirar finalmente o transplante, né, a gente sabe que não, né, ainda o transplante, para quem é elegível, o melhor tratamento. Acho que era isso que eu tinha para falar. Eu concordo com o comentário, eu acho que na prática eu não sei se eu estou muito convencido em fazer tandem para esses pacientes, não. Acho uma ideia... A ideia do trabalho é boa, mas para mim é um esquema muito... Eu tenho a ideia de que é um esquema muito tóxico. A gente já vê os pacientes fazendo um autólogo se queixando. Claro que alguns vão liso, mas a gente tem bons pacientes que reclamam bastante do processo. Eu acho que até convencer o paciente a ser submetido ao segundo transplante é algo mais complexo do que você convencer ele a fazer o primeiro. Depois que ele sabe dos problemas que ele passa no primeiro, fica mais difícil para ele querer fazer o segundo. E isso é difícil não dar razão para o paciente nesse sentido, ainda mais sabendo que mesmo sendo um mieloma de alto risco, você tem bons resultados fazendo um autólogo e terapia quádrupla, ainda mais numa manutenção robusta de Dara-Helena, né? Então, assim, eu acho que minha cabeça tá para não fazer um segundo. Legal. Bem parecido mesmo, realmente. Nós temos, antes que a gente propôs, né, o tandem falar, não já passei por um, não quero passar por não, se o paciente aceitar, a maioria não aceita mesmo. Tá bom, alguém quer falar um filme aí? Nem pensei em filme nenhum. Terminou no saúde, a gente igual para falar. Então, se não temos mais nada, bom dia a todos aí. Valeu, bom dia. Alô, tchau. Então, por hoje é isso. Até a próxima semana. Tchau.